Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado voltando a gravar vídeos aqui para o canal. Nessa semana que foi uma semana muito parada em termos de futebol, né? Foi em tese. Vou falar um pouco mais de uma semana de descanso para o São Paulo. Inclusive o pessoal começou a me perguntar, é engraçado os meus colegas, né? Principalmente o pessoal do trabalho. Quando estava tendo jogo no meio da semana, durante a semana, eu sempre estava gravando quase um vídeo por dia, né? E o pessoal falava, pô, você não tem o que fazer mais, só fica gravando vídeo. E essa semana que eu não gravei, né? Tô gravando esse vídeo agora, o pessoal perguntou, e aí, o canal acabou? Não tem nada, não tá gravando vídeo? Não acabou, né? Estamos aqui gravando para fazer esse vídeo específico do pré-jogo, Botafogo e São Paulo. Vou falar muito desse pré-jogo, na verdade um vídeo curto, mas vou falar de outras coisas também. Só que essa semana, se você não sabe, já vamos atualizar, essa semana não teve jogo, né? E aquilo que deveria ser uma semana tranquila, né? E tentar se falar apenas de futebol, preparação, acabou que teve muita polêmica e essas questões de polêmica, como eu já falei, vou falar mais uma vez, o canal ele não é a ideia do canal falar sobre isso. Mas se você não viu, primeiro tudo começou pela contusão do Caleri no último jogo, no domingo. São Paulo perdeu para o São Bernardo. Então o Caleri faz o tratamento convencional, faz cirurgia, convencional, cirurgia, não se definiu e o medo é justamente de outros casos que o São Paulo fez, tratamento convencional, por exemplo, o Luan, depois não funcionou, teve que ir para a cirurgia. Então tudo com medo, então vamos dizer, muita notícia, muita especulação foi falado sobre isso. Também teve o caso do Pedrinho, se você não sabe, né? Questão de denúncia de agressão, agora está treinando separado, pedido de dispensa de São Paulo. Então, assim, muita coisa envolvendo o São Paulo, mas tudo é extra-campo, né? Então, a fase do São Paulo ela tá tão ruim, né? Que, pelo menos até nessa semana, os assuntos extra-campos se destacaram muito mais do que o futebol. E é interessante uma coisa, a única coisa que eu tenho assim para falar em relação a isso, que eu já falei para você, é interessante como as notícias de futebol não foram divulgadas. E quando eu digo a vocês que muitas vezes jornalistas, né, comentaristas, enfim, até pessoas aqui do YouTube, né, imaginam coisas e jogam essas coisas na internet e o torcedor tem que ter cuidado para não entrar nessa onda, é justamente por isso, para gerar só murmurinho, gerar confusão no ambiente de São Paulo que já não é bom. Então, como essa semana o próprio São Paulo, enfim, gerou essas notícias, então não se teve muita coisa além disso. Não se falou que o Rogério estava treinando, enfim, e viu no treino que um gringo não jogou bem, ele falou alguma coisa dele, que não gostou do Luan, que não sei quem fez o gol e o Rogério não gostou. Então, essas coisas que muitas vezes as pessoas especulam, essa semana não teve, porque o São Paulo próprio se enrola nessas coisas que envolvendo tanto nos seus jogadores como extra-campo. Mas enfim, é isso que eu queria falar, pelo menos de início. E vamos falar desse jogo do Botafogo contra o São Paulo. Esse jogo ocorre amanhã às 16 horas, né, lá em Ribeirão. Então, assim, é a última rodada do Paulistão. Em tese, o que a gente imagina, e eu até estava pensando nisso, obviamente é a vitória do São Paulo. Né? Porque se o São Paulo vence, comentei até no vídeo de, vamos dizer, quase uma semana atrás, eu vou deixar o link, né, que foi da derrota contra o São Bernardo. O São Paulo teve sorte que o Corinthians empatou com o Santos, então o São Paulo só depende dele para estar numa classificação melhor que o Corinthians. Imaginando que se o São Paulo passar pelo Água Santa, que é o confronto aí das oitavas, o São Paulo pega o Corinthians e numa posição melhor decidiria em casa. Esse decidir em casa, se você não sabe, não é no Morumbi, porque o São Paulo não vai jogar no Morumbi. Ainda está para definir. Isso foi outra coisa também que gerou muita polêmica. Então, independente disso, eu espero que é uma vitória. Agora, o jogo é de 4 horas, é o último jogo do Paulistão. Eu acho que vai ser aquele jogo que o time vai entrar com aquela feijoada, com aquela preguiça, né? Até porque assim, a gente já viu, decidir, se o São Paulo joga para ganhar, para decidir numa possível sua torcida e jogando em casa com muita gente, pelo retrospecto nesse ano, isso não faz muita diferença. Perdeu para o Corinthians no Morumbi mais de 50 mil, perdeu domingo passado contra o São Bernardo mais de 50 mil. Então eu não vejo que o time vai entrar, né, com aquele gás, né, com aquela vontade, infelizmente, e já conhecendo nosso time. Agora, em termos de escalação, também não vejo muita surpresa. Eu vou colocar aqui a escalação aqui, como eu sempre coloco.
E até porque o São Paulo tem milhões de jogadores no departamento médico, né? Enfim, então não se tem muitas mudanças, mas começa o goleiro Rafael, a zaga Beraldo e Alan Franco, enfim, descansados, é a zaga que a gente tem. Na lateral esquerda, talvez a única coisa que eu queria ver é o Patrick. Eu já falei do Patrick, menino da base, né? O jogador até da base que mais jogou pelo Brasil. Então eu colocaria, inclusive, é interessante isso. Eu fui pesquisar alguma coisa, né? Se ele estava em condições essa semana, e por incrível que pareça, eu vi pouquíssimas notícias que o São Paulo recebeu até uma proposta por ele. E é interessante isso, né? O São Paulo tem um lateral que passou pela base, né? Um lateral da posição, e provavelmente o Rogério Ceni vai entrar com o Caio Paulista. Isso é uma coisa. Também devemos pontuar que, assim, independente se o Rogério vai utilizar ele ou não, o São Paulo tem que ver ele com um futuro. Eu acho que esse menino tem um futuro. Então, diretoria não pode aceitar qualquer tipo de proposta. E aí a gente vê como, assim, como é confuso, como a questão estrutural do São Paulo ela está tão desorganizada, né? Obviamente não foi apenas uma proposta, talvez uma sondagem, mas se o Rogério decidir não utilizar ele esse ano, a diretoria também não pode dispensar e vender de todo jeito. E aí na direita, para mim, o Natan, talvez o Orejuela tenha condição. O Igor Vinícius, né, entrou nessa polêmica também, fez o tratamento convencional, provavelmente vai fazer cirurgia, então não tem condição de jogo. Aí talvez no meio, eu acho assim, também esse último jogo, por tudo que eu falei, nessa condição, se o São Paulo ganha ou não, se passar pela Água Santa e pega o Corinthians, eu acho que também o Rogério pode tentar testar alguma coisa. E nesse meio eu já testava alguma coisa. Eu tirava o Mendes, porque para mim o Mendes não está rendendo, e eu colocaria o Luan para ver realmente, não sei a questão contratual do Luan em fundo, mas colocaria o Luan e o Gabriel Neves. Então mudava esse meio de campo aí para ver como é que eles desempenham, porque a partir daqui da frente, né, a gente tem que ter opções, pelo menos com os jogadores que a gente tem. E como eu já falei milhões de vezes, Mendes e Gabriel, Mendes e Nestor não funciona, Mendes e Pablo Maia, que provavelmente ele vai entrar nesse jogo, não funciona. Então esse talvez é o pior ponto de Rogério em termos de insistência, em termos de erro. No meio, o Elton Rato, né, fazendo aquela na parte direita, mas fazendo essa parte do meio aí. E eu botava o Nestor. Aí eu sei que vocês vão falar de mim, eu sei que vocês vão dizer Nestor, pelo amor de Deus, Nestor. Até eu vou dizer, mas não tem quem coloque. Me desculpe. Porque Marcos Paulo, a gente não viu nada ainda dele. Eu não sei se joga nessa posição. Thales Costa também a gente nunca viu. Então, assim, é o Nestor. O Nestor, pelo menos, numa posição mais à frente, não de volante. Na posição dele pode agregar alguma coisa. E na frente, Galopo e Luciano. Com o Galopo e Luciano, eu acho assim, um do lado do outro. Porque no jogo do São Bernardo, quando o Caleri saiu, a gente perdeu a referência. O Galopo foi para frente, né? Ficou ali como tentando sem referência, mas o Galopo funciona bem quando ele vem de trás, né? Quando ele vem de trás e aí ele consegue, né, entrar dentro da área, se infiltrar no espaço vazio, quando ele está ali como referência fica mais complicado. E aí o Luciano também, né, ficava saindo, não conseguiu fazer muita coisa, então o ideal seria eles do lado, um do lado do outro, tentando, né, ter mais presença de área. E a gente fecha aí o ataque e a escalação de São Paulo. Variações, como eu disse, pelas peças não vejo. Eu acho, obviamente, que o Rogério não vai entrar com esse time, principalmente no meio. Acho que ele vai entrar com Mendes e Pablo Maia. Mas se entrar pelo menos no primeiro tempo e não funcionar, bota aí o Luan, bota o Gabriel Neves. Né? A gente não tem, com o Caleri saindo, a gente também não tem. Já a cota do estrangeiro já não é um problema. Gabriel Neves já pode jogar. Talvez alguém aí da base, que não tem ninguém da base que ele possa colocar, né, e testar para dar alguma coisa diferente, né, no ataque, não sei. Então, assim, eu acho que o importante é, se é o último jogo, se o time não funcionar, pelo menos no primeiro tempo, muda algumas peças, sei lá, talvez tente o Juan, que ainda não, na base foi muito bem, já botou várias vezes, mas não correspondeu, mas tenta de novo. Enfim, é importante, eu acho que isso é testar para ver se chega nos próximos jogos, nessas fases finais, ter alguma alternativa. Então é o que eu imagino, pelo menos para esse último jogo. Beleza? Então é isso, né? Uma coisa que eu esqueci que eu sempre trago aqui, esse jogo, como é 16 horas, vai ser transmitido pela Record, então vocês ficam ligados, né? Pela Record, de forma grátis, mas também de forma grátis, né, mas também pelo Paulistão Play, que é uma plataforma paga, e pelo Premiere, que é pago também. Beleza? Então ficamos ligados para ver amanhã como vai ser esse jogo e depois fazer o pós-jogo. Bem?
Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Compartilha aí com seus amigos. Estamos voltando. Vai voltar jogo esse mês de março, né? O Rogério até falou, é um mês que não tem tantos jogos. Aí, quando for em abril, que é que a gente vai tentar fazer vídeo aqui praticamente quase todo dia, aí o São Paulo começa a entrar em todas as competições e aí sim a gente vai ter até mais vídeos e mais conteúdos aqui. Beleza? Então, um ótimo fim de noite. Vamos amanhã, né, assistir esse jogo e ganhar. Beleza? Abraço, pessoal.